Boa noite, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma reunião no nosso Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Reunião esta que acontece há mais de 70 anos, embora nos últimos tempos estejam acontecendo de forma virtual, mas é com muita alegria que nós começamos a nossa reunião, agradecendo a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos juntos. E para dar início à nossa reunião, para amenizar o nosso ambiente de trabalho, primeiramente nós vamos fazer uma leitura do livro Cartas do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Cassimiro Cunha. E o título é Brasil. Plantou Ismael no Brasil uma bandeira de amor. Feliz quem pode enxergar o seu divino esplendor. Estandarte do Evangelho, cor do luar da esperança, que vem trazer de Jesus a doce e eterna aliança. Bendito seja o operário das oficinas da luz, que colabore na paz da terra de Santa Cruz. Porque do Brasil imenso, que Ismael ama e conduz, renascerão para o mundo as leis do amor de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos o Teu Evangelho de amor. Queremos te pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram em dificuldades de toda espécie, financeira, psicológica, que nós possamos, na medida das nossas forças, levar a todos esses irmãos, através da oração, da intuição, a força necessária para lutarem contra os seus problemas, os seus anseios. E assim, Senhor, agradecido a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, nós queremos dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje é com muita alegria que nós contamos novamente com a colaboração do nosso querido irmão Abílio, ao qual nós passamos nesse instante a palavra. Boa noite a todos, queridos irmãos, no Ideal Espírita. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, em busca de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. Abrimos a exposição com este poema de Castro Alves, que dá além túmulo nos anos 70, por ocasião do encontro do setor de jornalismo em Brasília, pôde psicografar pelas mãos de Chico esta página profunda no seu significado, desses mistérios dos destinos que nos fazem renascer. E então nós contemplamos a noite ainda na poemática e imaginamos em qual estrela poderemos estar mais adiante. Essa escumilha que disputa um espaço de menos de 10% nos observatórios astronômicos da Terra, cujas captativas declinam aproximadamente 100 bilhões de globos, aliás, de sóis em torno dos quais giram outros tantos mais de globos, ainda sem sair do cinturão central da galáxia local. E perguntamos, contemplando os céus, como Jesus naquela noite que virava para a sexta-feira da sua paixão, contemplando Jerusalém adormecida, em cima o firmamento. Castro Alves diria: embaixo a terra, em cima o firmamento, e no céu e na terra a imensidade, parafraseando.
Mas no céu Jesus teria encontrado as muitas moradas que há na casa do Pai, e que 20 séculos depois seriam detectadas, e que hoje se podem contar em bilhões, trilhões de galáxias pulverizadas nessa poeira que dorme do chão do firmamento. Nós que trajetamos de um planeta primitivo para um planeta de expiação e provas, que auguramos nesta nova era promovermos a nossa estação para um tempo de regeneração, caminhamos neste momento na direção da luz. Procuramos 1000 vezes, pelas estradas poeirentas da morte, o significado deste código penal da vida futura, que poderá nos promover ou nos condenar. Mas Deus, que não pune nem perdoa, mas que colocou dentre nós a sua lei, poderia nos responder através dos seus ministros do bem e do amor ao semelhante, quando Kardec indaga aos espíritos: ó vós que estáis no país da morte, onde se encontra escrita a lei de Deus? E eles dizem: na consciência. Em vão nós procuramos localizações geográficas nesse céu, que o astrofísico James Dean diz como sendo apenas um universo possível visível, porque ele é muito mais do que isso que 10% de um observatório pode detectar. Falta ainda a abertura de 90%, e depois dessa abertura descobrirá que há um infinito, e que nele reside esta inteligência suprema, essa causa primeira de todas as coisas. Onde estaria o nicho deste Deus criador incriado, que a nossa capacidade cognitiva não consegue ainda decifrar, senão por um princípio dedutivo e indutivo, numa sabedoria platônica, aristotélica de interpretação do que disse Sócrates? Se há a criatura ao Criador, há uma lógica que me leva à pergunta e a uma resposta que objetivamente detecta este Deus através da obra, que certamente está orquestrada sob a regência de um Criador, dessa inteligência maior. Mas se Deus, que nos traz os códigos divinos através das leis da natureza, este Deus que não nos pune nem nos perdoa, porque nos dá a oportunidade de renascer para refazer a lição na qual eu reprovei na encarnação, que me permite, numa fieira de existências, aprender no processo evolutivo a ser um pouco mais de quem eu sou hoje, para que amanhã eu seja melhor ainda do que hoje. Este Deus que nos convida a domar as próprias inclinações, como pela boca dos espíritos que vêm afirmar a lógica filosófica de Jesus e desdobrar e confirmar os ensinamentos do Mestre como um fundamento ético-moral deste código, que está todo concentrado nas felicidades que ele anunciou do púlpito do Sermão do Monte, quando de uma rocha, no entardecer em fogo da Judéia, ele falava às multidões que os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, estes que vivem sob o código do mundo e que não serão compreendidos por causa da verdade da palavra, herdarão no código divino o reino dos céus que está dentro de nós, embora tenha dito ele que há muitas moradas que nos aguardam na trajetória, em busca de um fulcro onde se encontra este regente, este maestro, Deus, que certamente será um fulcro de energia muito gigante, que não podemos imaginar, mas deduzir. Lembrando que a palavra energia surgiu de primeira vez por volta de 1904. Ela foi cogitada para reaparecer antes de 1920, mas tão pouco estudada. Será Anton Franz Mesmer, que na sua tese de doutoramento tratará do magnetismo na concepção animal, principalmente, e imporá suas mãos sobre os seus pacientes, como um terapeuta que ele era médico. E depois, lembrando ainda Jesus, que impunha as mãos sobre os doentes, muitas vezes, Kardec viria repristinar este pensamento, lembrando um pouco bem antes, né, em 1857. E trouxemos de Kardec, então,
para depois da Segunda Guerra Mundial, quando os artefatos atômicos explodiram sobre Hiroshima e Nagasaki. Era preciso estudar a propulsão magnética do jato atômico, e a ciência se encarregou de entender dentro do magnetismo o conceito de energia, que Einstein teria trabalhado como sendo exatamente a forma primitiva, não materializada de tudo, porque o próprio universo é materialização. E a energia primitiva, que Kardec chamou de fluido cósmico universal, porque no tempo de Kardec não havia a palavra energia, senão ele teria utilizado energia cósmica universal, é que vai se encarregar dessa disciplina penal, se podemos dizer assim, para adaptar este capítulo da obra O Céu e o Inferno, que é o objeto nesta noite de dissertação. E estes códigos, tarjados em inscrições de um tipo, nos quais poderemos incorrer na nossa conduta durante as jornadas evolutivas, os processos repetitivos dos capítulos de uma série de existências, entre esplendores e farrapios, entre quedas e ascensões, que nos trouxeram até aqui. Jesus teria dito ao senador Lentulus há 2000 anos: tu poderás me seguir agora ou daqui a alguns milênios. E ele jornadeia como nós, na noite dos séculos, encarnações plurimas, tentando acorrer o chamamento que Jesus nos fez a nós, os cristãos espíritas da última hora, que éramos os palestinos da época, que viemos como estorninhos em bando reencarnar, depois do século XIV e XV, na terra Brasília de Santa Cruz de Vera Cruz, descoberta pelas caravelas de Cabral. Somos os europeus que vieram da Judéia Antiga, que transitamos neste percurso e que, passados mais de 500 anos, nos encontramos dando testemunho, através das nossas vidas, elevando esta tocha ardente que ilumina, sem projetar a própria sombra, esta luz interior, que mais cedo ou mais tarde corresponderá cada vez mais às nossas palavras, que ainda carece um pouco de atitudes. Mas este código, que tem um preceito secundário da norma, porque a norma prevê, por exemplo, no disciplinamento penal brasileiro, matar alguém, pena 6 a 20 anos de reclusão. E outros tantos penas que a intuição do homem, que tem intuição divina, escreveu nos códigos que disciplinam principalmente as nações democráticas de direito no mundo, trazendo sempre uma consequência para punir aquele que comete algo. Se Deus não nos pune, deixa dentro em nós, na consciência, nós então somos o próprio juiz. E somos nós que caminhamos em busca de reconciliar primeiramente com o adversário que está dentro de nós. Ao reconciliar conosco no processo de auto-perdão, eu faço uma autoanálise, como dizia Santo Agostinho: o que fiz hoje, o que fiz ontem, para amanhã eu não repetir o que foi errado, mas voltar aos cometimentos daquilo que foi bom. E neste processo eu gero naturalmente esse joeirar do trigo com a erva daninha e digo: meu Deus, como eu pude errar tanto, para amanhã eu não voltar a errar. Porque o juiz que me aguarda não será o juiz cumprindo a sua ordem através de um meirinho, me levando à prisão do mundo ou à aplicação de penas alternativas de toda a ordem, porque nós vamos perceber que nós próprios, que esculpimos o nosso próprio destino, deste Deus que nos criou e colocou um chip da sua memória dentro em nós, deste Deus que é o provedor de todo o sistema gravitacional do universo e do sistema invisível, deste Deus que deixa a sua lei escrita nas suas leis naturais, permite com que nós próprios sejamos os artífices do próprio processo encarnatório, onde escolhemos, inclusive, o tipo de estrutura anatômica, como narra André Luiz, especialmente na obra Missionários da Luz. Levados pelo sentimento de culpas das nossas faltas, julgados pelo próprio juiz da mente, cujo juiz é apenas um computador, entre aspas, que tem os dados que vêm do provedor central, que é Deus. E, portanto, eu acesso os dados no computador e no celular, que não estão no computador nem no celular, senão no provedor principal, que na área da computação será certamente um satélite,
ou uma ilha de computadores nos Estados Unidos, em São Paulo, onde seja. E para nós espíritos, este provedor será este ponto, este fulcro de energia ainda ininteligível para nós, mas que é Deus, essa inteligência suprema, que é todo o pulso de energia que gerou o seu fluido cósmico universal, esta energia universal. E dentro nela permeou, com mundos objetivos, realidades para corpos físicos aprenderem mais rapidamente a lição da consciência no processo de evoluir, transitando pelos reinos, desde a fase mineral, onde dormíamos na pedra, a fase vegetal, onde nós, ainda em estado de sono, transitamos para a fase animal, onde nós sentimos, para depois pensar no homem, no antropóide que transitou para os períodos do Homo sapiens, e nos últimos 40, 50 mil anos chegou à categoria do sapiens sapiens, que agora é o Homo virtualis. Porque toda essa trajetória entre penas que nós próprios geramos com a consciência, pedindo encarnações para repetir lições reprovadas, sofrendo consequências de atitudes como amputações com doenças, vivendo conflitos de convivência, diatribes em tribos primitivas e agora em tribos familiares, onde reconciliamos com inimigos de outros tempos. Porque esta trajetória onde nós teremos quase sempre mais aflições, já que a felicidade não é deste mundo, será um dos temas da exposição de amanhã. Esta é a nossa própria penalogia da vida pretérita que se manifesta na vida futura, que agora é presente. Porque hoje eu sou quem eu fui. Eu estou hoje colhendo os abrolhos dos espinhos que plantei, assim como comendo os figos das figueiras que semeei, que deram árvores e frutos. Eu sou um pouco mais feliz do que tantos outros, quase 70% da população brasileira é pobre, e um grande tanto abaixo da linha da pobreza, principalmente depois da pandemia. Nós somos uma espécie de felizes da terra, certamente porque não merecemos a injunção da pobreza extrema neste momento, embora permeando num país de tanta gente pobre. A nossa penalogia está um pouco mais leve. E Kardec, então, pergunta aos espíritos como se daria esse deletrear. Esta codificação, já que o espiritismo não vem, mediante sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E o codificador vai alinhavar em mais de 20. A alma, o espírito, sofre, no primeiro tópico, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições, de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Por assim dizer, no artigo 2º, ele diz: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de gozo. Assim como toda qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Veja que nos códigos penais do Brasil, por exemplo, no Código Penal, você tem as circunstâncias agravantes ou diminuidoras da pena. As causas de aumento ou diminuição da pena, de acordo com a criatura tenha cometido um crime levado por um estado emocional muito grave, ou levado por uma indução em que lhe trouxe pouca consciência, como, por exemplo, embriagado, é punível, mas tem minorantes, ou levada por uma condição de um certo estado de loucura, que em certos casos nem é punido na lei penal comum. Por exemplo, no mundo espiritual, um suicida que se suicida depois de um porre de droga, ele não é tão penalizado como alguém que se suicida de um modo consciente. Aliás, a pena que se aplica no suicídio não é Deus punindo o suicida. Na verdade, o suicida rompe o cordão fluídico do corpo abruptamente, não esgotou toda a fase da vida física, sofrerá os danos decorrentes da lei de Deus, que coloca que nós temos o período, naturalmente, esgotamento físico
não traria o sofrimento àqueles que morrem naturalmente, como um suicida, e temos dois casos clássicos de suicídio, o indireto com André Luiz, que depois de contrair a sífilis, agravou-lhe o problema do câncer, que também foi agravado pelos maus hábitos alimentares e, sobretudo, pelo uso do álcool e do tabaco. Mas o artigo 3º do Código Penal da Vida Futura nos traz que não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis, nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um gozo. Se nós hoje gozamos uma condição de não sermos pobres no sentido em que falei, já é usufruto de alguma conquista que tivemos outrora. Não estamos sob essa injunção. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições. Como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem só 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar senão um quarto ou a metade, ela sofrerá menos. E quando não lhe restar nenhuma, não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. E nós estaremos num planeta que não é de expiação e provas como o nosso. Planeta de mundos felizes, onde mais há alegria do que sofrimento. Aliás, não há sofrimento, só alegria, né? Tal como na Terra, aquele que tem várias doenças sofre mais do que o que só tem uma ou nenhuma. Eu me pego perguntando às vezes quais são as minhas doenças morais, os meus defeitos. E a gente não precisa fazer de terapia de vida passada. Eu já sei quais são os meus defeitos pelas inclinações que eu vivo lutando para domar. Os meus hábitos e um certo batimento que coincide sempre no mesmo ponto de provação. A vida dá certo em vários aspectos. No profissional, na vida material, pelo menos para uma condição de classe média baixa que eu sou, e muito feliz com o que eu tenho, porque, na verdade, quem é feliz não é quem tem muito, é quem precisa de menos para viver. Mas eu tenho, por exemplo, muitas dificuldades no setor afetivo, que foram os marcos da minha vida. Como aqui não é um confessionário, eu vou continuar na palestra. Cada um procurará que tipo de pedagogia da vida futura está sendo aplicada na sua vida, pela sua própria consciência e pelo esquadrinhar dos piquetes que você traçou para a trajetória antes de encarnar, pedindo provações naquele setor X ou Y, que é exatamente o setor no qual você tem que aprender. É nesse setor que a sua vida parece não estar dando certo, e é nele que vai dar certo exatamente porque você será um bem-aventurado, um feliz da aflição que você está enfrentando, porque quando você amadurecer nela, você volta quite com o tribunal da própria consciência, e numa próxima, ou quem sabe ainda nesta, você será feliz. Assim que resgatar o compromisso, e o resgate consiste em aprender a lição. Não é que Deus está te punindo, é que você era um ignorante no setor. Então deverá vencer os sentimentos ilhados, mortos e amordaçados que voltam a lhe incomodar, como diz o cancioneiro popular. Estes pontos de encrencas são exatamente os pontos que você veio para expungir e aprender. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais gozos do que a que tem menos qualidades. Às vezes você tem 9 gozos, mas tem um ponto que não é de gozo, né? Ou você tem vários pontos que não são de satisfação, porque o planeta é de expiação e prova. Aqui tem mais gente com 9 pontos de sofrimento e algum de alegria, que é um fragmento da felicidade, pelo menos. Em virtude da lei do progresso, toda alma tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade. Resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos, recebe-os no seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. E no artigo 5º, Kardec anota: estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como gozo à perfeição, a alma carrega em si mesma o seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Não é preciso para isso de um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar, onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. A gente que vai fazer uma estaçãozinha no umbral ao desencarnar, porque é um território de passagem, como se fosse uma esfera, de fato ela é a primeira faixa do umbral, que é dividida em 3 faixas.
E por lá, como já teve gente boa, que a gente citou o nome, como tantos, né, André? E nós então vamos naturalmente deparar com espíritos que estão achatados ali naquele chavascal, muita gente como André chupando lodo para descedentar. E na verdade aquilo é uma região de sucção dos miasmas deletérios, né? É uma terapêutica para a criatura que está tão chumbada, ou que como ele indiretamente se matou. E a gente vai certamente se dar conta de que há esses nichos, esses espaços, que são, portanto, uma espécie de inferno, que é uma realidade muito maior do que a mitologia medieval. Não são diabos com tridentes, são espíritos que gritam em coro nos chamando de suicidas indiretos, ou dizendo: olha, olha você descascado, recém-chegado, cheio de todas as paixões iguais a nós, espíritos que estamos no umbral. Por isso é que você se encontra aqui, né? André não entendia porque eles chamavam com nomes, e ele não compreendia porque ele estava naquela região alvacenta. Logo ele, um grande médico sanitarista brasileiro, né? Mas ele estava ali porque é o estado da sua alma, das suas defecções. Quando ele chega na terceira faixa, ele achava que era um médico, a turma dá a ele o trabalho de ser um enfermeiro, para limpar a boca do povo que chegava babado ali, escabujando, vindo das regiões infelizes. Não porque Deus colocou ninguém ali, é que o magnetismo, é que a energia do fluido cósmico universal gera os ambientes que a própria ideoplastia formou, a própria mente humana dá a forma dos espaços, a própria escultura dos vales sinuosos como o do suicida são feitos pela mente, do tipo de espírito que ele se habita. Deus não dá asa a quem não tem condições, cada um vai para a estação espiritual. E no artigo 6º, Kardec diz: o bem e o mal que se façam o produto das boas e das más qualidades que se possui. Não fazer o bem que se é capaz de fazer é, então, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não só por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante a sua vida. E às vezes a gente vê gente renascer aí meio abobalhado, né? Com algum grau mais acentuado de autismo, com todo respeito. Todo familiar, toda família tem alguém. Ou com alguém meio acometido assim pela preguiça na consciência, é candidato a uma futura encarnação de não poder fazer muita coisa, não é? Que, aliás, a preguiça anda tão devagar que é alcançada pela miséria. E assim a gente percebe que a lei de Deus opera e que o espírito sofre pelo próprio mal que fez, está no artigo 7º deste Código Penal da Vida Futura. De maneira que sua atenção, estando incessantemente concentrada nas consequências desse mal, ele compreende melhor seus inconvenientes e seja motivado a corrigir-se. No artigo 8º, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação ou um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, numa palavra, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. No artigo 9º, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, e nós diríamos com o tribunal da própria consciência. No 10º, o espírito sofre a pena de suas imperfeições, seja no mundo espiritual, seja no mundo corporal. Aqui, por exemplo, quem é muito aflito pela impaciência vai ter transtornos de ansiedade muito depressa, não é? Vai ter dificuldade de convivência, já começa a sofrer aí. Aquele que tem o problema da miséria porque não quis trabalhar, porque a grande maioria sofre na pobreza por causa das injustiças sociais do país, das corrupções. Mas os que são pobres pela leviandade, né? Aqueles que se entregaram aos abusos das faculdades físicas, geralmente, por exemplo, no campo genese, como dizia Freud, estes são acometidos pela chamada angústia sexual. E o desinteresse afetivo, que lhes traz um transtorno obsessivo-compulsivo, às vezes. Aqueles que são covardes serão como Pilatos, sofrerão a pena na própria encarnação. Pilatos tinha o transtorno de lavar as mãos, levado pelo sentimento de culpa, porque a consciência é como um pirilampo que pulsa dentro de nós
E somos nós mesmos que detectamos, sem que ninguém nos diga, o que é culpa, o que é errado. O primeiro sinal é quando estamos fazendo algo às escondidas. É o sinal de que eticamente não está correto, teríamos vergonha se alguém visse. Nós temos ainda que o espírito é assim sempre o hábito do seu próprio destino, já dissemos, não é? Eu sou o juiz. Eu trago o código divino na própria consciência e por uma intuição, ou por um desvelar em ações, ou por esse chamamento através do processo de culpa que me leva a pedir perdão no arrependimento, que, segundo o Código Penal da Vida Futura, só vai se aperfeiçoar depois de me arrepender quando eu passar pela fase de expiação, que é a fase do remorso. E após o remorso, eu envidar atitudes para reparar a falta que eu cometi. Eu diria que essa tríade do processo de arrependimento, que termina na reparação, é exatamente a configuração da penalogia da vida futura. É dentro nele que eu me quito com a própria consciência e que eu elimino os sentimentos de culpa, porque o juiz me mostra o que é culpável e o que não é culpável. Sendo que Deus não tem que deixar a direção do universo para, vindo com uma tabuinha anotada em autos de processo, me julgar pelas minhas atitudes, porque sou eu mesmo quem sei o que eu cometi. Todo o meu histórico escolar, desde os tempos da inconsciência até a consciência na estrutura nominal, estão gravados no id profundo do eu, lá no fundo. E, aliás, em estações espirituais, tem gente que chega revoltado contra Deus, porque sofreu muito na encarnação. Ao desencarnar, a turma chama ele, vem aqui dar uma olhadinha aqui na tela. E lá tinha uma espécie de TV de LED, que hoje se parece até com os textos dos anos 40 dos livros espíritas, né? E naquela TV de tela plana lá, mostrava histórico de uns 200 anos, pelo menos, duas encarnações pretéritas, porque a criatura não suportava ver mais, pedia para parar o filme, né? Entendia por que ele estava sofrendo, porque ele era herdeiro da própria ancestralidade, das próprias atitudes. E no artigo 14, estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado, que jamais se melhorasse, sofreria sempre. Não há apenas eternas. Há alguém que eternamente, por um tempo, não eternamente, vai estar expiando faltas por tanto tempo em que ele permanecer recidivo, renitente e cometendo as mesmas atitudes. E é preciso entender que nessa penalogia não se pode aplicar aquele castigo divino com penas eternas para faltas temporárias. Se eu tenho 100 anos de encarnação, menos que isto, como é que ao morrer eu vou para o inferno para sempre arder nas fogueiras, nas geenas infernais? Por um cometimento temporário de um século. É preciso que a justiça divina nos encontre. No artigo 16, o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, já o dissemos. É preciso ainda a reparação, que se segue a expiação, que é o remorso. E o remorso é uma dor profunda. É lancinante às vezes. O remorso nos leva a processos que a psicanálise freudiana diz serem os mais difíceis para tratamento. E na psicologia, que no Brasil ganhou porte, principalmente a partir dos anos 70, que agora já com a cognitivo-comportamental nesta linha, os terapeutas tratam das pessoas com sentimentos de culpa tão aprofundados que as neuroses não são suportadas, nem sufocadas pelas medicações de ansiedade e antidepressivas. Esta viagem interior para perguntar a si mesmo, como Santo Agostinho voltando, o que eu fiz ontem, hoje, o que eu tenho feito da minha vida? Qual será o quadrante em que me encontrarei após esta? Em que situação eu estarei? Porque no artigo 17, o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Agora ou daqui a alguns milênios, está no nosso querer aproveitar a oportunidade, agora que temos consciência e o tempo nos chama a ler a primeira parte, o caput do artigo 18, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes. Ai daqueles, Jesus diria, porque serão lançados no fogo do inferno, a linguagem dele é simbólica. É a linguagem de um profeta, uma linguagem de efeito. Nós seremos lançados, naturalmente,
para descobrirmos o fogo em planetas primitivos como era o nosso, voltarmos na gradação a experiências de mundos atrasados, onde vamos descobrir a roda, cuja harmonia nós teremos perturbada com uma condição perturbadora de espíritos primitivos, para darmos um passo para o artigo 20, que diz: sejam quais forem as inferioridades e perversidades dos espíritos. Artigo nomenclatura que eu estou tendo, né? Kardec coloca em número ordinal 20º. Sejam quais forem as inferioridades e perversidades dos espíritos, Deus nunca nos abandonará. Sim, porque Jesus disse que o perdão será dado 70 vezes 7. 70 vezes 7 encarnações. Está no nosso querer, né? Deus nos dá todas as oportunidades. Como diretor do nosso colégio, onde nós reprovamos na primeira, passamos na segunda, reprovamos no 6º ano, repetimos o 6º ano, depois continuamos reprovando várias séries, até um dia a gente consegue terminar o curso ginasial, o ensino fundamental, hoje até o 9º ano, até o dia que a gente conseguir ter condições de tirar a carteira de habilitação. Alguém me dizia semana passada, não vou dizer o nome, pessoa muito querida, me reprovaram no teste de volante porque eu esqueci de acelerar na hora de passar a marcha. Então foi preciso voltar para estudar de novo, né? Para saber passar a marcha, porque Deus não nos pune nem nos perdoa, no sentido vulgar. Ele nos perdoa, nos dá a oportunidade de refazer a lição. No 22º item desse Código Penal, a que chama artigo, eu chamo, embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos. Tem gente que vai ser punida com uma pena de acordo com a sua categoria, de acordo com o tipo de inferioridade. Se nós somos devassos, naturalmente nós seremos punidos, às vezes, com a abstinência imposta por uma condição física, ou por uma indiferença no território do sentido, naquele ponto específico. Alguém que tem um problema que, desde cedo, é levado a usar medicação controlada, que não o permitirá, na juventude, tomar os porres de álcool, certamente é alguém que está sendo punido por si mesmo, com uma dificuldade que vai atrapalhar ele de voltar a cometer naquele ponto que foi o ponto de queda noutras jornadas. No 23º, um fenômeno muito frequente nos espíritos de alguma inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos. E este é um grande sofrimento, porque Camilo pegava em si, já no Vale dos Suicidas, e dizia: eu estou vivo. Aliás, ele tropeçou no barreiro da sepultura antes de ir para lá. E ao levantar do lodo do sepulcro, ele se percebe vivo, e ele diz: é o grande desengano do suicida, porque eu tinha certeza que poderia ter acabado com os meus sofrimentos, que era uma vida que para ele não tinha sentido, havia perdido os olhos, um grande escritor da academia portuguesa, tinha doenças aos 70 anos, bastante comorbidades, morrer parecia a solução, mas o seu desengano era perceber que não conseguiu se matar. Centros espíritas estão mergulhados em espessas trevas, está no 25º item. Não é centros espíritas, não, são certos espíritos, que os nossos centros espíritas não estejam mergulhados, não é? Pelo contrário, estejamos no flanco de libertação desses espíritos, porque nos centros espíritas, agora sim, há uma grande multidão de espíritos que vem assistir os cultos, os tratamentos, os trabalhos, de modo que tem muita gente muito fiel sob a injunção de tratamentos necessários. E no 26º item, alguém me levante o braço, me dê um toque sobre o tempo. É um suplício para o orgulhoso ver acima de si na glória, rodeados e festejados aqueles que ele desprezara na terra. Lembra daquela passagem da rainha, que traz um texto lindo, num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo? Ela diz: eu era uma rainha, mas ao desencarnar encontrei do outro lado tanta gente que era servo meu, numa condição muito superior a mim. 27º, meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o mais rápido possível. Isso é elementar, não é? Porque nós precisamos de nos desfazer deles, já na vida presente, reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira horrível. Há tantas pessoas sofrendo neste mundo na Terra
piormente do que nós. E a gente olha para a criatura e diz: meu Deus, tenha misericórdia. Como pode existir neste mundo tanta dor? Por que que neste mundo nós só teremos, agora para terminar, fragmentos de alegria? E a criatura quer entender Deus, quer entender Jesus, que traz a boca de Deus para o mundo como enviado, um governador planetário. Este Jesus que havia dito: felizes os aflitos, felizes os mansos, os misericordiosos, os humildes, felizes todos os sofredores que subiam a encosta do Monte Conoratim para ouvir uma das suas prédicas. Ele se dirigia a eles. Felizes aqueles 500 que são mandados em expedição para o mundo na 8ª aparição do Mestre num dos montes da Galileia. Felizes todos vós que sofreis no mundo, onde só tereis aflições, porque estareis na expedição, cumprindo as penas que a própria consciência traçou, formatando as existências de acordo às necessidades evolutivas, de resgates e de aprendizado, num planeta que é pedagogia antes de tudo, embora seja também um planeta prisão, porque muitas vezes estamos presos às doenças, às injunções, às taras fisiológicas, às dificuldades, aos sofrimentos morais das convivências, num planeta que também é hospital, onde nós optamos em ser enfermos ou enfermeiros, porque só há essas duas polaridades aqui. Nós não estaremos 100% bem nunca. Não encontraremos na mesa faustosa da refeição rica ou dos nossos castelos construídos a paz, porque quase sempre é um réptil que enfeita os vasos. Aliás, que está atrás dos enfeites dos vasos, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa alegria estará na paz de consciência e amar. E amar é sofrer, é ser feliz na aflição de ser pai e ser mãe, porque não é aflição ser mãe. Ser feliz na aflição de estudar, porque não é aflição estudar. Um dos coordenadores dessa noite é mestre e é doutor em História e Filosofia. O Genilson também é mestre. Vocês todos que estudaram, não é uma barra estudar, fazer o trabalho de conclusão, de curso, não é uma barra montar a sua empresa para trabalhar, manter ela, não é uma barra carregar uma mochila de livro para a escola do ensino médio para passar na prova do Enem, os jovens que tentam chegar à faculdade, não é uma barra cursar a faculdade e depois trabalhar no ofício, ou no ofício do lar, onde as mães fizeram filosofia. Tudo isto é aflição. E Jesus diz: bem-aventurados, felizes os aflitos, porque estarão amando. E ao amar estarão promovendo o espírito, porque o amor está em cada um desses quadrantes realizando. E ao realizar tudo isso, nós perceberemos que a realização para os outros trará o feedback para nós, porque nos tornamos úteis numa vida digna de ser vivida. E, naturalmente, teremos encarnações tão felizes que daqui a pouco não precisaremos mais de encarnar na Terra, que continua no escalão evolutivo de expiação e provas, até que um dia as civilizações, como nós queremos nos mudar, possam modificar os padrões e atingirmos a escala, pelo menos, de regeneração. Nós deveremos desejar ver no mundo a mudança que fizemos em nós, porque o mundo só mudará quando eu me modificar, porque é um grão que faz uma tonelada de grãos. Que Jesus nos abençoe. Eu volto a palavra aos companheiros desta noite. Muito obrigado a todos. Que nós possamos refletir durante a semana a respeito dos ensinamentos da noite de hoje e, na medida do possível, dos nossos esforços, podermos colocar em prática. Muito obrigado, Abília, pela sua ajuda na nossa casa de oração. Meus irmãos, nós estamos passando para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. Aqueles irmãos que desejarem já podem ir colocando um copo de água, uma garrafinha de água em cima da mesa para o passe. E para esse trabalho nós chamamos o nosso irmão Jânio, para o qual nós passamos nesse instante a palavra. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos agora, nesse momento, passar para a segunda parte das nossas atividades, que é o passe, né? Na verdade, o passe virtual,
que nada mais é de que quando nós elevarmos os nossos pensamentos, as nossas boas intenções, a comunhão dos pensamentos, nós angariamos assim, nós buscamos a presença dos bons espíritos, os nossos anjos de guarda, que visitarão os nossos lares para executar essas tarefas, porque sabem muito bem o que nós estamos necessitados neste momento, né? Então, solicitamos também aos nossos médiuns curadores, nossos médiuns passistas, que busquem assim sintonizar neste objetivo, e os nossos companheiros, que todos, enfim, que vão necessitar do passe, que estão precisando, inicie ou busque a água para fluidificar, e que coloquem na posição confortável, na posição de recepção das energias, das boas atitudes, né, das boas vibrações que irão receber do laboratório divino, né? Então vamos todos nós fecharmos os nossos olhos da alma, do espírito, e buscarmos abrir as comportas do nosso ser, buscando a imagem inigualável, amorosa, do médico de nossas almas, que é Jesus. Juntamente com o professor Eurípides Barçanufo, doutor Asdrufo Bezerra de Menezes, que venha ao socorro de todos nós que estamos necessitados da sua presença neste momento. Então vamos assim recebermos as energias, os fluidos benéficos para todos nós. Nosso muito obrigado ao nosso querido irmão Jânio por esse importante trabalho, que é o trabalho do passe, que com certeza tem ajudado muitas pessoas. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer a todos os irmãos que ainda não têm conhecimento, que nós fizemos uma reunião e decidimos que nós estamos pretendendo voltar com as nossas reuniões presenciais em janeiro. Se Deus permitir, se tudo der certo, em janeiro estaremos juntos novamente presencialmente. E isso é uma alegria muito grande para todos nós. Bem, nós vamos convidar o nosso irmão Esdras para fazer a prece final dos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, uma boa semana, na paz de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Caminhando para o final da nossa reunião de hoje, nós vamos fazer o encerramento com a prece. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, grande Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez, ainda virtualmente, mas com esperança, Senhor, de que logo, logo nós vamos nos reencontrar no nosso querido Centro Espírita. Vamos todos nos reunir como irmãos novamente, presencialmente. E tanto isso nos faz falta. Mas, Mestre, nós estamos tentando ser resilientes e entender a sua vontade e o seu querer para esses momentos tão difíceis, mas acreditamos que de crescimento. Vem estar conosco no restante da semana, Senhor. Assim te pedimos. Venha nos levar nos nossos caminhos, nos orientar em cada passo que fizermos. Senhor, assim te pedimos.
a todos nós, encarnados, desencarnados, que estão se usufruindo desse momento, dessas mensagens, e que não ficam só conosco, vão para o mundo através da internet. De alguma forma, nós estamos levando também para muito longe essas mensagens. Senhor, mais uma vez, vem estar conosco. Leva-nos para os nossos leitos, para as nossas camas, debaixo da Tua paz. Vem fazer com que tenhamos um sono reparador. E nesse momento, neste amanhã, nós vamos ter o dia de finados. Que várias famílias consigam conforto para os seus entes queridos que tenham perdido. Assim te pedimos.